a entropia está diretamente ligada à percepção do tempo. Sentimos o tempo passar porque as coisas mudam e se desorganizam. Se a entropia não aumentasse, talvez nem saberíamos que o tempo está fluindo. Essa relação profunda entre tempo e desordem é um dos mistérios mais intrigantes da física. Alguns cientistas argumentam que o tempo existe apenas por causa da entropia. Se pudéssemos anulá-la, talvez o tempo deixasse de ter sentido. Há teorias que tentam contornar isso, sugerindo que uma viagem ao passado criaria uma nova linha temporal onde a entropia seguiria seu curso. Assim, a linha original permaneceria intocada, e nenhuma violação ocorreria. Mas isso ainda é altamente especulativo. Mesmo os computadores mais poderosos não conseguem simular com precisão a reversão da entropia em sistemas complexos. Isso mostra o quão improvável é manipular a flecha do tempo com base nas leis conhecidas. A natureza parece resistente a esse tipo de reinterpretação. No final, a entropia nos lembra que o tempo não é só uma coordenada. É um processo em constante movimento para frente, onde cada segundo acumula mais complexidade. E tentar recuar nessa trilha pode ser o maior desafio que a física já enfrentou. Time dilation em viagens espaciais reais. Enquanto vivem e trabalham na Estação Espacial Internacional, astronautas estão viajando a mais de 27.000 km por hora. Nessa velocidade, ainda que muito distante da luz, já é possível detectar um pequeno efeito de dilatação temporal. O tempo lá em cima passa um pouco mais devagar que na Terra. Esse efeito já foi medido com precisão usando relógios atômicos sincronizados entre a estação espacial e a superfície terrestre. Após alguns meses no espaço, o relógio a bordo retorna levemente atrasado em relação ao que ficou no planeta. A diferença é mínima, mas real e comprovada. Embora a dilatação seja pequena em escalas humanas, ela demonstra que a viagem no tempo não é apenas teoria. O simples fato de que um corpo pode experimentar o tempo de forma diferente dependendo da velocidade ou gravidade já nos coloca dentro da lógica temporal relativista. Esse fenômeno é descrito pela relatividade especial e geral, onde o tempo desacelera tanto com altas velocidades quanto com menor influência gravitacional. Como a estação está em órbita e em microgravidade, ela vive os dois efeitos. Isso transforma cada missão em um pequeno experimento temporal. Um dos astronautas mais conhecidos a demonstrar isso foi Scott Kelly, que passou quase um ano na estação espacial. Comparado ao seu irmão gêmeo idêntico, que ficou na Terra, ele voltou tecnicamente alguns microsegundos mais jovem. Uma diferença sutil, mas científica. A dilatação do tempo se torna mais evidente em escalas cósmicas. Se um astronauta viajasse por décadas perto da velocidade da luz, poderia retornar à Terra e descobrir que se passaram séculos aqui. Esse é o famoso efeito retratado em ficções como Interestelar, com base real. Para alcançar uma dilatação significativa, seria necessário viajar a velocidades muito próximas à da luz. Isso exige tecnologias que ainda não dominamos, mas a Estação Espacial Internacional nos mostra que os primeiros passos já estão sendo dados, mesmo que em escala milimétrica. O interessante é que os próprios astronautas estão constantemente mudando sua percepção de tempo. A ausência de ciclos naturais de dia e noite, a velocidade orbital e a gravidade alterada afetam não só seus relógios físicos, mas também seu senso interno de passagem do tempo. Apesar de parecer um detalhe técnico, a dilatação temporal precisa ser levada em conta nos cálculos dos satélites GPS. Sem corrigir esse efeito, os posicionamentos estariam errados em vários metros. Isso mostra como a teoria de Einstein afeta até mesmo nosso cotidiano. O tempo, portanto, não é algo fixo e universal, mas maleável e relativo ao ponto de vista. E os astronautas, ao sair da Terra, estão entre os poucos humanos que já provaram isso na prática,
mesmo que de forma quase imperceptível a olho nu. A teoria da viagem no tempo quântica. Na mecânica quântica, as regras são diferentes do mundo macroscópico. Partículas podem estar em vários estados ao mesmo tempo e influenciar umas às outras instantaneamente, mesmo a distâncias absurdas. Esse comportamento estranho inspira teorias sobre viagem no tempo. O entrelaçamento quântico, em que duas partículas compartilham um estado mesmo separadas por anos-luz, levantou a ideia de um possível entrelaçamento temporal. Nesse conceito, duas partículas poderiam estar ligadas através de diferentes momentos no tempo, não apenas no espaço. Alguns cientistas especulam que esse tipo de conexão permitiria transmitir informações para o passado ou o futuro. Seria como enviar uma mensagem para uma partícula gêmea que já existiu ou que ainda vai existir, burlando o fluxo tradicional do tempo. Essa abordagem não envolve necessariamente máquinas do tempo, mas sim manipulações de estados quânticos. Se conseguíssemos controlar entrelaçamentos temporais, poderíamos alterar o que entendemos como causalidade, talvez reescrevendo partes do passado com dados do futuro. O problema é que essas ideias ainda são altamente teóricas. A mecânica quântica, apesar de ser extremamente precisa em previsões, ainda desafia nossa compreensão sobre o que é real. Trabalhar com esses conceitos exige matemática avançada e interpretação filosófica profunda. Alguns experimentos, como os de escolha retardada, sugerem que decisões feitas no presente podem influenciar resultados medidos no passado. Isso levanta questões sobre o papel do observador e a natureza do tempo como uma linha unidirecional. Teóricos como Seth Lloyd exploram a ideia de circuitos quânticos fechados no tempo, nos quais partículas podem se encontrar com versões passadas de si mesmas. Aparentemente, esses sistemas poderiam evitar paradoxos temporais por meio da própria lógica quântica. A grande vantagem da abordagem quântica é que ela pode permitir viagens temporais sem violar as leis conhecidas da física. Como a incerteza e a probabilidade já fazem parte da mecânica quântica, talvez a viagem no tempo esteja escondida entre as possibilidades não colapsadas de um sistema. No entanto, o desafio prático é imenso. Manter o entrelaçamento por longos períodos já é difícil com a tecnologia atual. Criar entrelaçamento temporal, então, exige níveis de controle que sequer sabemos como alcançar. Apesar disso, a teoria da viagem no tempo quântica continua sendo uma das mais promissoras. Ela propõe que talvez o tempo não seja uma estrada fixa, mas uma rede de possibilidades interligadas, e que, com a chave certa, poderíamos atravessar essa rede em qualquer direção. O efeito Casimir. Dentro do vácuo quântico, onde aparentemente nada existe, o efeito Casimir revela que há flutuações energéticas constantes. Quando duas placas metálicas extremamente próximas são colocadas nesse ambiente, forças invisíveis surgem entre elas, como se algo estivesse tentando empurrá-las juntas. Esse fenômeno, previsto na década de 40 por Hendrik Casimir, mostra que o vácuo não é realmente vazio. Há partículas virtuais que surgem e desaparecem constantemente, criando uma pressão sutil, mas mensurável, entre superfícies quase coladas. Um efeito pequeno, mas profundo. A força de Casimir é tão delicada que só pode ser medida com equipamentos ultrassensíveis, mas é absolutamente real. Ela já foi confirmada experimentalmente várias vezes, e é considerada um dos pilares da física quântica moderna. Teóricos começaram a imaginar como esse efeito poderia ser manipulado para criar alterações no espaço-tempo. A ideia é que, ao controlar as flutuações do vácuo, talvez fosse possível distorcer a própria estrutura do universo, criando uma bolha temporal. Uma bolha assim, cercada por distorções do espaço-tempo, poderia teoricamente isolar eventos do fluxo normal do tempo. Isso abriria caminho para regiões onde o tempo flui mais devagar, mais rápido, ou até em direção inversa,
uma espécie de cápsula temporal. Se essas flutuações do vácuo puderem ser intensificadas e organizadas, campos de energia quântica poderiam servir como engrenagens de uma futura máquina do tempo. Embora ainda seja pura especulação, é um exemplo de como a mecânica quântica pode se entrelaçar com a relatividade. Uma das propostas mais intrigantes é combinar o efeito Casimir com teorias de gravidade quântica. Nesse cenário, as forças entre placas poderiam simular o comportamento de regiões com gravidade extrema, imitando as condições ao redor de buracos negros ou buracos de minhoca. A grande limitação atual é tecnológica. A criação e o controle de campos Casimir em grande escala exigiriam precisão inimaginável com os métodos de hoje. Ainda assim, muitos cientistas acreditam que o conceito pode ser a semente de uma nova era na manipulação do tempo. Alguns modelos teóricos sugerem que, em um futuro distante, poderíamos gerar zonas de tempo controladas, onde o envelhecimento, a memória e até a causalidade seriam diferentes. Essas zonas poderiam servir como laboratórios para estudar o tempo, ou até moldá-lo. O efeito Casimir é uma lembrança poderosa de que mesmo o nada do vácuo está repleto de possibilidades. E que, sob as condições certas, até os fenômenos mais discretos da física quântica podem se tornar portas para entender, e quem sabe manipular, o tempo. Experimento de Wheeler. A proposta de John Wheeler, chamada de experimento de escolha retardada, é uma das ideias mais fascinantes e perturbadoras da física moderna. Ela sugere que decisões feitas no presente podem, de alguma forma, influenciar eventos que já aconteceram no passado. Tudo começa com um experimento clássico da física quântica, a fenda dupla. Ao atirar partículas como fótons por duas aberturas, elas criam padrões de interferência como se fossem ondas. Mas, se forem observadas, agem como partículas comuns. A simples medição muda o resultado. Wheeler propôs uma versão extrema. O observador decide depois que a partícula já passou pelas fendas se vai ou não observar. Incrivelmente, o comportamento da partícula parece se adaptar à escolha feita no futuro, como se soubesse o que viria a acontecer. Esse experimento mental levanta a possibilidade de que o tempo não flui apenas do passado para o futuro. Em escalas quânticas, os eventos podem estar entrelaçados de forma não linear, desafiando nossa compreensão clássica de causa e efeito. A ideia das histórias consistentes foi desenvolvida a partir disso, sugerindo que o universo escolhe entre várias histórias possíveis, mas sempre de maneira coerente. Assim, mesmo se o futuro influenciar o passado, não há contradição, tudo se encaixa logicamente. Alguns teóricos veem nisso um indício de que a viagem no tempo não precisa quebrar as leis da física. Se passado e futuro estiverem ligados em uma teia de possibilidades, então o tempo pode ser mais flexível do que imaginávamos, mais rede do que linha reta. Isso abre espaço para conceitos como a autoconsistência, onde qualquer evento no passado causado por alguém do futuro já fazia parte da linha do tempo original. Em vez de criar paradoxos, a interferência temporal seria parte do ciclo natural da realidade. A implicação disso é que o universo pode selecionar os eventos de modo que o paradoxo nunca ocorra. Mesmo se alguém viajasse para o passado, sua presença já estaria embutida na história. Nenhuma mudança seria realmente uma mudança, apenas o cumprimento do que sempre foi. Wheeler não chegou a propor máquinas do tempo, mas sua visão do tempo como algo maleável, moldado por escolhas, influenciou gerações de físicos. A ideia de que o futuro pode informar o passado continua a ser explorada nos limites da teoria quântica. O mais impressionante é que, apesar de parecer pura ficção, esse experimento já foi realizado em laboratórios com resultados reais e consistentes. É uma das melhores evidências de que, no reino quântico, o tempo talvez não seja tão linear quanto imaginamos. Causalidade e liberdade de escolha.
A viagem no tempo é mais do que um conceito científico, ela toca diretamente em questões filosóficas profundas. Se alguém pudesse voltar ao passado e alterar eventos, isso traria implicações sérias para o conceito de liberdade de escolha e responsabilidade pessoal. A causalidade, que diz que cada efeito tem uma causa anterior, é o alicerce do nosso entendimento do tempo. Mas, se o futuro pudesse influenciar o passado, estaríamos diante de um modelo de universo onde os eventos não seguem uma ordem lógica única, mas múltiplas possibilidades entrelaçadas. Nesse cenário, o livre-arbítrio entraria em conflito com a inevitabilidade. Imagine tomar uma decisão hoje que, na verdade, já havia sido determinada por algo que você fará amanhã. A sensação de escolha livre pode ser apenas uma ilusão em um ciclo causal fechado. Alguns pensadores propõem que, se o tempo for realmente maleável, então nossas decisões talvez não sejam tão livres quanto parecem. A cada escolha, estaríamos apenas cumprindo uma sequência de eventos já registrada em algum ponto do tempo. Outros defendem que a liberdade só existe se houver incerteza real sobre o que virá. Se tudo já está escrito, a viagem no tempo não oferece oportunidades de mudança, apenas de repetição. Isso enfraquece o conceito de responsabilidade e torna o futuro uma simples reexecução do passado. Há também quem acredite que o livre-arbítrio pode coexistir com a causalidade circular. Neste modelo, as decisões ainda são nossas, mas fazem parte de uma estrutura temporal mais complexa, onde eventos futuros e passados se alimentam mutuamente, em equilíbrio. A ficção científica frequentemente explora esse dilema, mostrando viajantes do tempo presos entre alterar o curso dos acontecimentos e perceber que tudo o que fazem já estava destinado a acontecer. Esse tipo de narrativa levanta questões sobre até onde vai nosso poder de escolha. A grande questão é: se alterarmos o passado, criamos uma nova realidade ou apenas reforçamos a que já existia? A resposta a essa pergunta pode redefinir nossa noção de tempo, identidade e consciência. Estamos escrevendo a história ou apenas lendo suas páginas? Cientistas como Stephen Hawking chegaram a sugerir que talvez existam mecanismos de proteção no universo que impedem alterações significativas no passado. Isso manteria a causalidade intacta, mesmo que a viagem no tempo fosse teoricamente possível. A liberdade de escolha, então, pode não ser absoluta, mas contextual. Dentro de cada linha do tempo, ainda podemos agir livremente, mas talvez estejamos sempre seguindo trilhas já traçadas em algum ponto do espaço-tempo. Caminhos que escolhemos, mas que também nos escolhem. O paradoxo da consistência de Novikov. O físico russo Igor Novikov propôs uma ideia intrigante para resolver os dilemas da viagem no tempo. Segundo sua conjectura de consistência, o universo impede que qualquer ação no passado altere eventos de maneira que crie um paradoxo. Tudo o que acontecer já está, de alguma forma, alinhado com a história original. Imagine alguém voltando ao passado para impedir um evento trágico. No momento da ação, algo inevitavelmente acontece que impede a mudança, ou redireciona a tentativa para que, no fim das contas, tudo aconteça exatamente como já aconteceu. O tempo se autocorrige. Essa teoria transforma a linha do tempo em uma estrutura altamente resiliente. Mesmo com a introdução de eventos externos, como a presença de um viajante do tempo, ela se ajusta para manter a consistência. Nenhuma ação poderá realmente mudar o passado. Isso elimina paradoxos famosos, como o do avô, onde alguém impediria sua própria existência. Segundo Novikov, simplesmente não é possível executar ações que levem a contradições. O universo é, por natureza, coerente em todos os seus momentos. A implicação é poderosa. Qualquer viagem ao passado já fazia parte da linha do tempo original. O viajante sempre esteve lá, mesmo antes de decidir voltar. Sua presença e ações estão integradas desde o início,
mesmo que ele próprio não saiba. Essa perspectiva pode ser desconcertante, mas traz um alívio lógico. Se o universo impede paradoxos, então a viagem no tempo não desestabiliza a realidade. Em vez disso, funciona como um elemento a mais no grande tecido da causalidade universal. Na prática, significa que mudar o passado é impossível. Mas visitar o passado? Talvez sim. Só que tudo o que for feito lá será exatamente o que sempre aconteceu, e que já contribuiu para o presente que conhecemos. Alguns veem nessa teoria um sinal de que o tempo é fixo, como uma fita já gravada, onde cada cena já foi decidida. Outros interpretam como um convite à humildade. Mesmo com tecnologia e conhecimento, ainda estamos presos a regras que mantêm o equilíbrio cósmico. Em experimentos mentais, como os envolvendo máquinas do tempo hipotéticas, a conjectura de Novikov sempre leva ao mesmo resultado. Eventos paradoxais são automaticamente bloqueados ou corrigidos por circunstâncias inesperadas, mas perfeitamente naturais. O paradoxo de Novikov nos ensina que talvez a viagem no tempo não seja sobre alterar o que já foi, mas sobre entender por que as coisas aconteceram como aconteceram. E que, no fundo, o universo pode ser muito mais sábio e coerente do que imaginamos. Existência de universos paralelos. A ideia de universos paralelos sugere que, a cada decisão ou evento, o universo pode se dividir em versões diferentes de si mesmo. Essa teoria se encaixa perfeitamente na discussão sobre viagem no tempo, oferecendo uma saída elegante para os paradoxos temporais. Se alguém voltasse no tempo e mudasse um evento importante, essa alteração não afetaria a linha do tempo original. Em vez disso, daria origem a um novo universo, com seu próprio curso histórico e novas possibilidades se desdobrando. Nesse modelo, cada escolha cria uma ramificação. O universo, então, se multiplica indefinidamente, com realidades coexistindo lado a lado, invisíveis umas às outras, mas todas tão reais quanto a nossa. A viagem no tempo não altera o passado, apenas acessa outro caminho. Essa teoria elimina paradoxos como o do avô. Se um viajante impedir o nascimento de seus ancestrais, ele apenas cria uma nova realidade onde nunca nasceu, enquanto sua linha do tempo original permanece intacta, sem qualquer alteração. O conceito de multiverso oferece um cenário dinâmico e flexível, onde o tempo é mais um fator de navegação entre realidades paralelas. Viajar no tempo, então, seria o mesmo que atravessar dimensões, cada uma com sua própria história. Ficamos com a sensação de que todas as possibilidades realmente acontecem em algum lugar. Para cada universo em que uma guerra foi vencida, há outro em que ela foi perdida. Para cada escolha, um universo nasce. O tempo vira um labirinto de caminhos possíveis. A ficção científica explorou esse conceito de forma rica, com personagens encontrando versões alternativas de si mesmos. Esses encontros revelam que pequenas mudanças no passado podem gerar realidades profundamente diferentes, mas igualmente válidas. Do ponto de vista filosófico, os universos paralelos resgatam o livre-arbítrio. Em vez de estarmos presos a um destino fixo, existimos em múltiplas formas, cada uma consequência de nossas decisões. A viagem no tempo se torna, então, uma exploração daquilo que poderia ter sido. A ciência ainda busca evidências diretas da existência desses mundos alternativos, mas matematicamente, eles se encaixam bem nas equações da mecânica quântica. O multiverso não é apenas um devaneio, é uma possibilidade séria considerada por físicos teóricos. Nesse contexto, a viagem no tempo deixa de ser um retorno ao passado e se transforma em um salto entre realidades. Cada salto nos leva a um reflexo do universo, não para mudá-lo, mas para ver o que existe quando tomamos outros rumos. Futuro determinístico. O conceito de um futuro determinístico parte da ideia de que tudo o que acontece já está,
de alguma forma, predestinado. Se a viagem no tempo for possível, ela não criaria novas possibilidades, mas confirmaria que o futuro é apenas o resultado inevitável do passado. Nesse modelo, cada ação é consequência direta de eventos anteriores. Nada pode ser alterado, pois tudo já está previsto. O tempo se torna uma linha reta e inquebrável, onde os acontecimentos seguem um roteiro fixo, sem espaço para desvios. Viajar ao futuro, então, seria apenas um ato de observação. Não mudaríamos nada, não influenciaríamos nada. Apenas veríamos o que sempre esteve lá, aguardando para acontecer no momento exato em que deve acontecer. Esse tipo de visão elimina o livre-arbítrio. Se o futuro já está escrito, todas as nossas decisões são apenas partes de um grande plano universal. Pensamos que escolhemos, mas na verdade, estamos apenas seguindo o que o tempo já determinou. O futuro determinístico tem raízes em antigas discussões filosóficas. Desde a Grécia Antiga, pensadores se perguntam se somos autores do nosso destino ou apenas passageiros em uma jornada pré-definida. A viagem no tempo reabre esse debate sob nova luz. Alguns cientistas acreditam que as leis da física não deixam espaço para escolhas reais. Se conhecêssemos todas as variáveis do universo, poderíamos prever cada passo futuro, uma ideia chamada de determinismo laplaciano. No entanto, a mecânica quântica apresenta um desafio a essa visão. No mundo subatômico, o acaso parece dominar, sugerindo que o futuro não é totalmente previsível. Mas mesmo esse caos pode ter padrões que ainda não compreendemos. Para os defensores do determinismo, um viajante do tempo não mudaria nada, ele apenas confirmaria o que já está previsto. Cada viagem seria parte do ciclo natural dos eventos, reforçando a ideia de que o tempo é imutável. A ideia pode parecer limitadora, mas também traz uma estranha forma de conforto. Se tudo está escrito, talvez cada erro, cada acerto, cada encontro e desencontro tenham um lugar definido, como peças de um quebra-cabeça cósmico. No fim, o futuro determinístico nos convida a refletir sobre nosso papel no tempo. Somos agentes de mudança ou apenas espectadores do inevitável? Se o tempo é uma estrada já pavimentada, talvez a viagem no tempo seja apenas mais um passo ao longo do caminho já traçado. O argumento da consistência temporal de Thorne. Kip Thorne, renomado físico teórico, propôs uma abordagem elegante para lidar com os paradoxos da viagem no tempo. Segundo ele, se alguém pudesse retornar ao passado, os eventos resultantes dessa viagem precisariam ser, obrigatoriamente, consistentes com a realidade já conhecida. Isso significa que nenhuma ação realizada no passado poderia impedir a própria viagem. Mesmo que o viajante tentasse modificar algo importante, o universo encontraria uma maneira de garantir que os acontecimentos ainda levassem à viagem inicial. Esse conceito evita paradoxos clássicos, como o do avô, em que um viajante impede seu próprio nascimento. Para Thorne, tais paradoxos não poderiam ocorrer, pois o próprio universo impediria a existência de eventos contraditórios. Essa ideia sugere que o tempo tem uma espécie de elasticidade lógica, capaz de acomodar intervenções desde que não contradigam a linha do tempo principal. O viajante do tempo seria parte da história, e não alguém que pode reescrevê-la. Um exemplo disso seria alguém voltar para alertar sobre uma catástrofe, mas todas as tentativas de evitar o desastre falham, não por acaso, mas porque o evento já estava destinado a ocorrer, com ou sem a viagem no tempo. O universo, então, funcionaria como um sistema de autorrevisão. Qualquer anomalia causada por uma ação no passado seria ajustada para preservar a continuidade histórica e impedir que a lógica do tempo se rompesse. Esse conceito é conhecido como autoconsistência de Novikov, e Thorne utilizou para mostrar que a física teórica pode, sim, permitir a viagem no tempo sem causar caos temporal.
Tudo deve se encaixar em um fluxo coerente. Curiosamente, essa visão transforma os viajantes do tempo em peças fixas do passado. Mesmo suas tentativas de mudança já estão registradas na história, como engrenagens que giram dentro de um relógio imutável. Apesar disso, não significa que a viagem no tempo seria previsível. O viajante ainda teria a liberdade de agir, mas todas as suas decisões já estariam encaixadas no cenário final, de forma invisível, porém inevitável. A física, nesse caso, se comporta como um juiz imparcial, permitindo os eventos desde que se mantenham dentro das regras do jogo. Não há espaço para contradições, apenas para movimentos que, no fim, reforçam a coerência do tempo. Essa proposta também aproxima a ciência da narrativa. Cada viagem ao passado vira um capítulo que, embora surpreendente, não pode mudar o final do livro. Apenas preenche lacunas que já estavam lá, esperando ser lidas. Thorne nos mostra que, talvez, a viagem no tempo não sirva para mudar o que foi, mas para compreender por que aconteceu. E essa compreensão, por si só, pode ser tão poderosa quanto qualquer alteração na linha temporal. O desafio da consistência causal. A consistência causal é um dos pilares do nosso entendimento sobre o tempo. Se um evento A causa o evento B, então B não pode acontecer antes de A. Essa lógica parece simples, mas se complica enormemente quando introduzimos a viagem no tempo. Se alguém volta ao passado e interfere em um evento que levou à sua própria viagem, cria-se uma quebra na linha causal. Isso desafia o funcionamento básico do universo, que depende de relações claras entre causa e efeito. Essa questão se torna ainda mais desafiadora quando levamos em conta o comportamento quântico das partículas. No mundo subatômico, os eventos nem sempre seguem uma ordem linear e previsível. Às vezes, parecem até influenciar o passado. As flutuações do espaço-tempo, previstas pela teoria quântica, acrescentam outro nível de complexidade. Elas sugerem que o tecido do tempo não é rígido, mas sim maleável e cheio de variações imprevisíveis em escalas microscópicas. Como manter a consistência causal em um universo onde o próprio tempo pode oscilar e flutuar em nível quântico? A resposta ainda está além da nossa compreensão, mas os físicos teóricos continuam buscando uma unificação entre a relatividade e a mecânica quântica. Alguns cientistas acreditam que seria necessário desenvolver uma nova física, uma teoria ainda mais profunda, capaz de explicar como as regras causais podem sobreviver em um universo onde tudo é probabilístico e instável. Outros sugerem que a causalidade talvez não seja absoluta. Pode haver contextos onde ela se dobra, se adapta ou até se rompe temporariamente, mas sempre retorna ao equilíbrio para manter a estrutura maior do tempo intacta. Esse desafio é particularmente relevante para os chamados circuitos fechados no tempo. Nessas situações, causa e efeito se tornam um ciclo, onde um evento gera a si mesmo, como alguém que viaja ao passado para inspirar seu próprio eu mais jovem. Mesmo esses loops temporais, no entanto, precisam respeitar algum tipo de consistência. A contradição é o maior inimigo da viagem no tempo, e qualquer modelo teórico viável precisa garantir que o universo nunca entre em colapso lógico. A causalidade também é importante porque define nossa experiência do tempo. Pensamos em passado, presente e futuro porque vivemos em uma sequência de causas e efeitos. Sem isso, o tempo perderia seu sentido funcional. Para que a viagem no tempo funcione sem destruir essa lógica, é preciso criar mecanismos que preservem a ordem interna dos eventos, mesmo quando eles parecem fora de ordem. Essa é uma tarefa difícil, mas não necessariamente impossível. No fim, o desafio da consistência causal nos lembra que o tempo, embora misterioso, segue leis profundas que ainda estamos aprendendo a decifrar. E talvez, ao entender essas leis, possamos um dia cruzar a fronteira entre o agora e o antes,
sem causar o fim de tudo. O efeito borboleta. O chamado efeito borboleta descreve um fenômeno onde pequenas alterações em um sistema complexo podem resultar em consequências drásticas no futuro. A ideia surgiu na teoria do caos e ficou famosa com o exemplo de uma borboleta batendo asas e provocando um furacão do outro lado do mundo. Em viagens no tempo, esse conceito se torna especialmente inquietante. Alterar um detalhe mínimo no passado, como um simples encontro ou palavra dita, pode desencadear uma cadeia de eventos completamente imprevisível e incontrolável no futuro. Isso significa que, mesmo com boas intenções, um viajante do tempo poderia causar catástrofes irreversíveis. Um gesto aparentemente inofensivo poderia alterar o destino de pessoas, civilizações e até do próprio viajante, criando realidades que jamais existiriam de outra forma. O maior problema é a ausência de previsibilidade. Como prever todas as consequências de uma ação no passado, se o futuro depende de bilhões de interações sutis que se acumulam com o tempo? A resposta é simples: não é possível. Esse dilema transforma a viagem ao passado em uma roleta cósmica. Mesmo que o objetivo seja nobre, os resultados podem sair completamente do controle, fazendo do retorno ao passado uma tecnologia perigosa, se não proibitiva. Alguns teóricos sugerem que o próprio universo poderia impedir essas alterações drásticas. Seria como se houvesse uma tendência natural à estabilidade, onde o tempo se corrige para evitar mudanças profundas demais, mesmo diante de interferências externas. Mas se essa proteção não existir, o efeito borboleta representaria um dos maiores riscos para a integridade da linha temporal. O passado, ao ser alterado, pode redesenhar todo o futuro, incluindo o próprio motivo que levou à viagem inicial. Esse conceito também traz implicações filosóficas. Ele nos obriga a considerar o peso de nossas ações cotidianas e o quanto cada escolha pode ter ecos além da nossa compreensão. No fundo, o efeito borboleta é também uma metáfora do poder de cada decisão. Na ficção, esse tema é explorado com frequência. Histórias de viajantes que tentam mudar o passado, mas acabam criando futuros distorcidos ou distópicos, são reflexos da angústia real que esse conceito carrega. Cientificamente, o efeito borboleta também mostra como o universo é sensível às condições iniciais. Isso significa que não existe repetição perfeita. Qualquer alteração, por menor que seja, leva a um novo caminho, a uma nova realidade. A imprevisibilidade é a essência da teoria do caos. E quando aplicamos essa lógica ao tempo, percebemos o quanto a viagem ao passado pode ser uma faca de dois gumes, capaz de salvar ou condenar, de reconstruir ou destruir. No fim, o efeito borboleta nos lembra de algo fundamental. O tempo não é uma linha simples, mas uma rede intrincada de causas e consequências. Mexer em um fio pode redesenhar toda a tapeçaria, e não há como prever o que surgirá no lugar. O paradoxo de ontologia temporal. O paradoxo de ontologia temporal nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza do futuro. Se o futuro ainda não aconteceu, então ele existe de fato? Como alguém poderia viajar até um lugar que, por definição, ainda não foi construído? Essa é uma dúvida que mistura física, filosofia e metafísica. Para muitos pensadores, o futuro não é uma entidade concreta, mas uma projeção baseada em possibilidades. E se ele não for real, não haveria destino para onde viajar. Isso difere do passado, que já deixou vestígios e marcas, memórias, documentos, registros. O futuro, ao contrário, é intangível, moldado por escolhas e incertezas. Assim, como uma máquina do tempo poderia apontar para um destino que ainda não se formou? Algumas teorias tentam contornar esse dilema afirmando que todos os momentos do tempo já existem simultaneamente em uma espécie de bloco temporal. Nesse modelo, o passado,
Presente e futuro são igualmente reais, apenas percebidos em momentos diferentes. Se isso for verdade, então viajar para o futuro seria como caminhar em uma estrada que já está construída, mas que ainda não foi alcançada pelo viajante comum. A viagem, nesse caso, seria apenas uma mudança de posição no eixo temporal. Por outro lado, se o futuro depende de nossas ações presentes, então ele só ganha forma no instante em que o presente se move. O tempo seria, nesse caso, um processo dinâmico e em constante criação, não algo que pode ser acessado diretamente. Essa dúvida também toca em questões de livre-arbítrio. Se o futuro já existe, então nossas escolhas já estão determinadas? E se pudermos visitá-lo, isso significa que estamos apenas cumprindo um destino já escrito, sem liberdade real de decisão? O paradoxo levanta questões sobre o papel do observador. Viajar ao futuro seria observar algo que já está lá, ou participar de sua construção? Será que, ao presenciar o futuro, o viajante o torna real, como uma espécie de colapso da função de onda temporal? Muitos físicos argumentam que não existe um futuro absoluto, mas sim múltiplos futuros possíveis, ramificando-se a cada decisão. Assim, viajar ao futuro seria escolher uma entre infinitas linhas, e não visitar um ponto fixo inevitável. Se isso for verdade, então cada viagem ao futuro seria única, e talvez irrepetível. O viajante não veria o seu próprio destino, mas um entre os muitos que poderiam ter surgido. Isso transforma a viagem temporal em algo mais parecido com uma aposta cósmica. A física quântica adiciona ainda mais camadas ao dilema. Em um universo onde eventos podem acontecer de forma probabilística, talvez o futuro só exista como uma nuvem de possibilidades, sem forma definida até que seja vivido. No fim, o paradoxo de ontologia temporal não nega a viagem no tempo, mas desafia nossa noção do que é tempo, realidade e existência. Ele nos lembra que, para compreender o futuro, talvez seja necessário primeiro redefinir o que significa existir. Máquinas de tempo teóricas. As máquinas do tempo sempre povoaram o imaginário humano, mas, curiosamente, a física moderna não descarta completamente sua possibilidade. Alguns teóricos, como Kip Thorne, sugerem que, sob certas condições exóticas, seria possível dobrar o espaço-tempo e permitir a viagem temporal. A chave para isso seria manipular o espaço-tempo de maneira extrema, algo que não está ao nosso alcance atualmente, mas que, teoricamente, não é proibido pelas leis da relatividade geral. Isso abre um pequeno espaço para a esperança de que um dia possamos alcançar tais feitos. Uma das propostas envolve o uso de energia exótica, uma forma hipotética de matéria com densidade negativa. Essa substância teria propriedades antigravitacionais e seria essencial para manter estruturas temporais estáveis, como túneis no tempo ou curvas fechadas de tempo. Esse tipo de energia exótica ainda não foi observado diretamente, mas a física quântica sugere que o vácuo pode conter flutuações que se comportam de maneira parecida. Isso faz com que o conceito de uma máquina do tempo permaneça no limiar entre a ciência e a especulação. Outras ideias incluem construir um anel rotativo de matéria extremamente densa, como sugerido na chamada máquina do tempo de Tipler. Esse anel criaria um campo gravitacional intenso capaz de curvar o tempo sobre si mesmo. Apesar de teóricas, essas máquinas enfrentam obstáculos imensos. A energia necessária seria gigantesca, talvez maior do que tudo o que a Terra pode produzir. Além disso, a estabilidade desses sistemas é incerta, e poderiam colapsar com a menor perturbação. Mesmo que uma máquina do tempo fosse criada, surgiriam dilemas importantes. Quem decide quem pode viajar? Que impactos uma visita ao passado ou ao futuro traria para o equilíbrio da realidade? Questões éticas logo se entrelaçam com os problemas técnicos.
A relatividade especial de Einstein já prevê que o tempo pode ser dilatado com a velocidade. Isso nos dá uma pista. Talvez uma máquina do tempo não precise quebrar as leis do universo, mas apenas usá-las de forma extrema, com tecnologia ainda distante. Se conseguíssemos manipular o espaço-tempo como previsto nessas teorias, poderíamos criar atalhos temporais, onde o tempo flui de maneira diferente nas extremidades. Um lado avançaria mais lentamente que o outro, e isso criaria uma diferença de tempo navegável. Esse tipo de estrutura, porém, exigiria precisão absoluta e controle sobre forças além da nossa atual capacidade. Seria como equilibrar um castelo de cartas feito com buracos negros e matéria exótica, uma tarefa que desafia o entendimento atual. Ainda assim, a simples existência dessas teorias nos mostra o quanto o universo é mais estranho e flexível do que parece. A viagem no tempo talvez não seja impossível, apenas incrivelmente difícil, e, quem sabe, aguardando uma nova revolução científica. O mais fascinante é que essas ideias não surgem apenas da ficção, mas de cálculos matemáticos sólidos, ainda que baseados em hipóteses. Em meio a tudo isso, permanece a esperança. Talvez um dia, a ficção científica se transforme em ciência aplicada. Máquinas do tempo e buracos de minhoca. Os buracos de minhoca são túneis teóricos que conectariam dois pontos distantes do espaço-tempo. Se pudessem ser estabilizados, eles poderiam não apenas servir como atalhos espaciais, mas também temporais, criando uma verdadeira máquina do tempo. Essa ideia parte da relatividade geral, onde o espaço-tempo pode ser deformado por massas extremas. Um buraco de minhoca funcionaria como um túnel ligando dois locais e dois momentos distintos, permitindo saltos no tempo em ambas as direções. O problema central é que buracos de minhoca, se existirem, tenderiam a colapsar instantaneamente. Para mantê-los abertos, seria necessária matéria exótica, com pressão negativa e propriedades que desafiam a física convencional. Essa matéria exótica teria que agir contra a gravidade, impedindo o túnel de se fechar. Embora não saibamos como produzir algo assim em larga escala, flutuações quânticas sugerem que talvez, em escalas microscópicas, efeitos parecidos ocorram naturalmente. Se conseguíssemos estabilizar um buraco de minhoca e mover uma de suas extremidades a velocidades próximas à da luz, o tempo passaria de forma diferente em cada lado. Ao retornar, haveria uma diferença temporal, e isso criaria uma passagem para o passado ou o futuro. Teoricamente, isso poderia permitir uma pessoa a sair do buraco de minhoca anos antes ou depois de ter entrado. O truque está em aproveitar a dilatação do tempo para criar uma diferença entre as bocas do túnel, algo previsto pelas equações de Einstein. Mas há implicações sérias. Viagens assim poderiam gerar paradoxos, como o clássico paradoxo do avô. Além disso, a criação de uma máquina do tempo baseada em buracos de minhoca talvez só permitisse voltar até o momento em que ela foi criada. Outro ponto crítico é a estabilidade. Mesmo que se conseguisse um buraco de minhoca funcional, qualquer partícula ou radiação que entrasse nele poderia desestabilizar toda a estrutura, fechando o túnel antes de permitir qualquer viagem. E ainda há o risco de feedback temporal. Informações que viajam de volta no tempo poderiam interferir em sua própria origem, criando laços causais complexos e potencialmente autodestrutivos, um verdadeiro campo minado para a lógica temporal. Mesmo assim, o conceito permanece como um dos mais promissores no estudo da viagem no tempo. Não apenas por sua base teórica sólida, mas porque liga diretamente duas ideias fascinantes: os buracos de minhoca e a possibilidade de dobrar o tempo. Alguns cientistas sugerem que buracos de minhoca já podem existir naturalmente no cosmos, em escalas microscópicas ou escondidos em regiões extremas do espaço. Encontrá-los ou criá-los poderia ser o primeiro passo para domar o tempo. No fim,
Os buracos de minhoca representam uma ponte entre sonho e realidade. Eles nos mostram que, em teoria, o universo pode esconder atalhos pelo tempo, túneis invisíveis que atravessam não apenas o espaço, mas também o destino. Energia exótica e viagem no tempo. A ideia de viajar no tempo pode parecer absurda à primeira vista, mas algumas teorias sugerem que ela é possível, desde que tenhamos acesso à chamada matéria exótica. Essa substância teórica teria uma característica inusitada: energia negativa. Diferente da matéria comum, a energia negativa não apenas ignora as regras normais da gravidade, mas também poderia gerar efeitos repulsivos no espaço-tempo. Isso a tornaria perfeita para estabilizar estruturas como buracos de minhoca, que, de outra forma, colapsariam. Em essência, a matéria exótica funcionaria como um suporte invisível, segurando um túnel no espaço-tempo aberto enquanto ele conecta dois pontos e dois tempos diferentes. Sem essa força antigravitacional, a estrutura simplesmente se fecharia. A relatividade geral, proposta por Einstein, permite soluções matemáticas onde esse tipo de energia aparece. Contudo, no mundo real, nunca encontramos uma quantidade utilizável de matéria com essas propriedades. Ela permanece como um conceito puramente teórico. Mesmo assim, alguns fenômenos quânticos sugerem que a energia negativa não é totalmente impossível. Um exemplo é o efeito Casimir, onde partículas virtuais criam uma força de atração entre duas placas metálicas, resultado de flutuações do vácuo. Essas flutuações são vistas como uma manifestação momentânea de energia negativa, embora em escalas ínfimas. Se conseguíssemos controlar esses efeitos em maior escala, poderíamos começar a manipular o espaço-tempo de formas hoje inimagináveis. A energia exótica também desafia as leis da termodinâmica e da causalidade. Por exemplo, ela poderia ser usada para criar regiões do universo onde o tempo flui de maneira diferente, ou até mesmo para retroceder na linha temporal. No entanto, há um problema fundamental. Se essa energia realmente existir, como coletá-la ou produzi-la em laboratório? O universo não parece disposto a nos fornecer esse recurso com facilidade, e talvez por uma boa razão. Muitos físicos acreditam que a dificuldade em encontrar matéria exótica pode ser uma forma natural de proteção contra paradoxos temporais. Como se o próprio universo rejeitasse as mudanças causadas por viagens ao passado. Além disso, os efeitos colaterais da manipulação dessa energia são imprevisíveis. Forças extremas, instabilidade estrutural e até o surgimento de buracos negros poderiam ser consequências de brincar com as engrenagens do tempo. Mesmo assim, o conceito continua inspirando cientistas e sonhadores. A energia exótica, apesar de ainda não confirmada, é uma chave possível para desbloquear os mistérios do tempo, mostrando que a física ainda guarda segredos surpreendentes. Talvez, em algum futuro distante, consigamos desenvolver tecnologia capaz de controlar essas forças misteriosas. E nesse dia, a viagem no tempo poderá deixar de ser apenas um sonho para se tornar um novo capítulo da exploração científica. A máquina de Kip Thorne. O físico Kip Thorne foi um dos primeiros cientistas a levar a ideia de máquinas do tempo a sério, com base na relatividade geral. Ele propôs uma estrutura teórica que utiliza buracos de minhoca rotacionais para possibilitar a viagem temporal. A proposta parte de um princípio simples: se o espaço pode ser curvado, então o tempo também pode. E se buracos de minhoca realmente existirem, eles poderiam ser transformados em túneis temporais, conectando dois momentos diferentes. A ideia é que uma das bocas do buraco de minhoca seja acelerada a velocidades próximas à da luz, enquanto a outra permanece estacionária. A diferença de tempo entre elas criaria um descompasso temporal, tornando possível atravessar o túnel e emergir em outro ponto do tempo. Essa aceleração, no entanto,
exige quantidades absurdas de energia, além de materiais com propriedades ainda hipotéticas. Mesmo assim, as equações da relatividade não proíbem esse tipo de manipulação, o que torna a ideia fascinante do ponto de vista teórico. Thorne também considerou a rotação dos buracos de minhoca como uma forma de intensificar a curvatura do espaço-tempo. Com rotação suficiente, o túnel poderia adquirir propriedades que permitiriam viagens em curvas fechadas no tempo. Esse tipo de curva permitiria que um objeto ou pessoa retornasse ao ponto de partida antes de ter partido. Seria como fazer um círculo no tempo, um conceito estranho, mas matematicamente possível em certos modelos de buracos de minhoca. A teoria, porém, enfrenta vários desafios. Além da instabilidade dos túneis, há o problema das flutuações quânticas que podem destruir a estrutura assim que qualquer informação tentar atravessá-la. Outra questão delicada é a causalidade. Uma máquina do tempo funcional pode gerar paradoxos lógicos, como o paradoxo do avô, que desafiam a própria consistência da história. Thorne e outros físicos sugerem que o universo pode ter mecanismos para evitar essas contradições. Mesmo que a viagem no tempo seja tecnicamente possível, pode haver limitações práticas. Por exemplo, uma máquina como essa talvez só permita viajar até o momento de sua criação, impedindo viagens ao passado profundo. A proposta de Thorne é uma das mais respeitadas entre as teorias de viagem no tempo, pois não depende de ficção ou suposições fantasiosas, mas sim de matemática rigorosa e princípios da física reconhecidos. Ele mesmo, apesar de idealizar a teoria, reconhece suas limitações e a considera mais uma ferramenta para entender os limites do espaço-tempo do que um plano concreto de engenharia. Ainda assim, sua contribuição mudou o modo como a ciência encara a viagem no tempo. Graças a ele, a ideia saiu dos livros de ficção e entrou nos laboratórios e salas de aula, desafiando uma nova geração de cientistas a sonhar e calcular o impossível. Viagem no tempo e energia quântica. No campo da física quântica, o tempo não se comporta da mesma forma que no mundo macroscópico. As partículas subatômicas não seguem uma linha do tempo fixa e previsível. Em vez disso, elas existem em estados de incerteza e podem até interferir com versões alternativas de si mesmas. Com base nesse comportamento, cientistas começaram a explorar a possibilidade de usar a energia quântica para manipular o tempo em pequena escala. Isso não significaria colocar pessoas em máquinas do tempo, mas sim criar efeitos de atraso temporal em sistemas microscópicos. A ideia é que, ao manipular certos estados quânticos com precisão extrema, seja possível fazer com que uma partícula espere no tempo, como se estivesse fora da linha temporal convencional. Isso abriria caminho para tecnologias de sincronização e comunicação entre diferentes instantes do tempo. Um exemplo promissor é o uso de cristais do tempo, estruturas que oscilam sem consumir energia e que podem, teoricamente, manter um estado temporal repetitivo indefinidamente. Eles não viajam no tempo, mas desafiam nossa compreensão da passagem do tempo. Há também estudos sobre o entrelaçamento temporal, um conceito teórico onde dois eventos em momentos diferentes podem estar conectados de maneira direta, quase como se compartilhassem um mesmo instante quântico. Se isso puder ser aplicado a partículas mensuráveis, então poderíamos desenvolver formas de transferência de informações entre passado e futuro, ainda que limitadas a um nível subatômico. Seria uma forma sutil, mas real, de mensagens temporais. Esse tipo de manipulação exige níveis de controle e estabilidade que a tecnologia atual ainda não consegue alcançar. Mesmo os computadores quânticos mais avançados mal arranham a superfície do que seria necessário para realizar tais experimentos. Outro desafio é que a física quântica é inerentemente probabilística.
Isso significa que qualquer tentativa de controlar o tempo nesse nível sempre lidará com incertezas, tornando impossível prever ou repetir resultados com precisão absoluta. Apesar disso, o potencial é enorme. Se conseguirmos entender como o tempo opera em escalas quânticas, poderemos abrir caminho para novas formas de computação, comunicação e talvez, no futuro distante, até transporte temporal limitado. A energia quântica, embora tênue e quase invisível, movimenta o universo em sua base. E pode ser justamente nesse microcosmo que os primeiros passos reais em direção à viagem no tempo sejam dados. Ao contrário das grandes máquinas e buracos de minhoca, a viagem quântica no tempo não envolve forças colossais, mas sim a sutileza do invisível, onde a realidade parece dobrar as próprias regras. A ciência ainda está nas fases iniciais dessa jornada, mas os caminhos são promissores. O tempo, afinal, pode não ser uma estrada reta, mas uma tapeçaria cheia de fios ocultos, e a energia quântica pode ser o tir que nos permitirá explorá-los. A máquina de Tipler. O físico Frank Tipler sugeriu um conceito ousado e, até certo ponto, perturbador. A possibilidade de criar uma máquina do tempo usando um cilindro extremamente massivo girando em alta velocidade. Esse cilindro, segundo ele, poderia dobrar o espaço-tempo ao seu redor. Na teoria, esse objeto não apenas distorceria o espaço, como também criaria curvas fechadas no tempo, caminhos pelos quais um objeto poderia retornar ao seu próprio passado. Essa seria uma viagem circular no tempo, partindo de um ponto e voltando a ele em um momento anterior. Para que isso funcionasse, o cilindro teria que ser incrivelmente longo e denso, com uma massa quase inimaginável. E o mais importante, ele teria que girar próximo à velocidade da luz. Apenas sob essas condições a curvatura do tempo seria intensa o suficiente. O conceito é fascinante, mas apresenta vários desafios. Primeiro, não sabemos como construir um objeto tão massivo e rotacionar algo com essa velocidade. As tensões gravitacionais e as forças centrífugas destruiriam qualquer material conhecido. Além disso, a teoria exige que o cilindro seja infinito ou, pelo menos, muito mais longo do que qualquer estrutura possível de ser construída. Isso limita sua aplicação prática, tornando-a mais uma curiosidade matemática do que um plano viável. Ainda assim, o modelo de Tipler é importante porque mostra que as equações da relatividade permitem essas possibilidades, mesmo que extremas. O próprio Einstein reconheceu que o espaço-tempo poderia ser curvado de formas radicais. Outro ponto de interesse na proposta de Tipler é a forma como ela lida com a causalidade. Se alguém viajasse para o passado por esse método, estaria sujeito às mesmas restrições de consistência sugeridas por outras teorias, como a de Kip Thorne. Isso significa que a máquina de Tipler, se um dia construída, talvez não permita mudar o passado livremente. Em vez disso, o viajante faria parte de uma história já determinada, reforçando eventos em vez de alterá-los. Apesar de ser altamente especulativa, a ideia inspirou outros modelos, inclusive em ficção científica. Muitos conceitos de cilindros temporais aparecem em livros e filmes, sempre envolvendo grandes estruturas e efeitos giratórios no tempo. Na prática, a proposta também levanta questões sobre a estabilidade do espaço-tempo. Será que uma curvatura tão intensa geraria efeitos colaterais, como buracos negros, distorções espaciais ou mesmo colapsos dimensionais? A máquina de Tipler pode nunca sair do papel, mas sua existência teórica desafia nossa visão do que é possível. Em um universo onde o tempo pode ser dobrado como uma folha de papel, talvez as fronteiras entre passado e futuro sejam mais frágeis do que imaginamos. E mesmo que essa máquina nunca seja construída, ela continua sendo um lembrete poderoso. O universo é cheio de caminhos que ainda não compreendemos, e alguns desses caminhos podem levar diretamente de volta ao ontem.